Olá, fractais, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre proteção espiritual, energética, como você quiser chamar. Bem, muitas pessoas têm chegado até a mim relatando vários ataques no plano astral, que é para onde nós vamos depois que dormimos, e também no dia a dia as pessoas que são mais sensíveis sentem, tá? A presença de seres ou sentem que estão sendo atacados, né? E como que se sente isso? Vamos lá. Não precisa ser médium, ser alguém totalmente conectado à espiritualidade 100% do tempo para perceber isso. Esses ataques são perceptíveis muito fortemente na parte emocional, porque você sente uma mudança do seu emocional como se fosse assim, ó, do nada, né? É uma virada. Muitas pessoas relatam isso, uma irritação do nada, uma impaciência, uma ansiedade do nada, que é diferente de uma crise de ansiedade que a pessoa já vem num quadro aí que pode estar se agravando, por exemplo. Uma tristeza, um desânimo, algo que você tinha prazer em fazer vai sumindo assim, pá. Você percebe que, caramba, por que eu tô fazendo isso? Obviamente, tem alguns pontos aqui que eu vou, né, mostrar para vocês que tem a ver com o processo de despertar. Em você ficar desalinhado com aquilo que você estava fazendo antes porque você precisa mudar, tá? E também tem uns pontos que eu trago aqui que são de cunho médico. Você precisa ir ao médico verificar isso, tá? Na parte física, na parte emocional, psicológica, tá bom, gente? A gente precisa também olhar tudo como uma grande rede conectada, o físico, o emocional, o mental, né, o espiritual, o energético, tudo misturado. Porque na verdade é tudo uma coisa só, tá? Pois bem, então tem pessoas também que começam a ter zumbidos do nada, muito fortes, assim, vêm, vão, sentem presenças, arrepios e começa a incomodar. Não é só aquela questão de tipo, caramba, sinto a presença de um ser e ai, que bom, aí sente um alívio. Não, começa a incomodar e começa a se sentir mal e nossa, começa a desencadear várias emoções ruins e sensação ruim, até de medo, tá? Tem gente que começa a sentir dor no físico, começa a sentir dores de cabeça. Tô vendo gente me relatando muita dor no frontal, dor latejante também na cabeça, dor na coluna também que começa a vir, umas dores articulares também. De novo, eu lembro aqui que tudo também deve ser visto com o seu médico, tá? Não tratem a espiritualidade como a solução dos seus problemas, e sim a energia que está sendo acometida, qual é o processo energético ali que está se expressando no físico, tá? A espiritualidade é a parte mais sutil, vamos dizer assim, que tem a ver com linhas de tempo passado, né, os seus fractais, tem a ver com pactos, acordos, contratos e por aí vai. É uma outra parte. Por isso que eu falei energética ou espiritual, como você quiser chamar, mas são diferentes, tá? A questão é que tudo começa primeiro no energético para se manifestar no físico. Às vezes fica só no energético, não se manifesta no físico, tá? E geralmente o que é energético tem a ver com o espiritual, né? Ou seja, você está aí expressando padrões que vêm de outras épocas ou também dessa sua vida atual também, óbvio, né? Pois bem, e por que está acontecendo essa intensidade? Tantas pessoas falando sobre isso, né, de ataques. Bom, gente, finalmente está acontecendo aquilo que a gente queria. As pessoas estão despertando. Quando eu falo despertar, elas estão acordando para a influência do mundo sutil, para a influência de seres que nós não vemos no dia a dia, tá? E isso está acontecendo com todo mundo. Não é só com aquele que crê na espiritualidade, pratica ritual e blá blá blá. Não, tá? Então, sim, as pessoas estão percebendo, né, esse mundo sutil interferindo no nosso mundo, tá? E estão ficando mais sensíveis. E quem já era, né, já tinha já uma conexão, já trabalhava em si, tá ficando mais sensível, tá vendo mais, tá enxergando, tá percebendo, tá intuindo, tá? Então, sim, a gente está nesse processo porque já mudou a etapa que a humanidade está em seu processo de expansão consciencial, ok? A transição planetária já está em outra etapa. Pois bem, e aí eu queria falar o seguinte, né? Vamos lá, e como é que a gente faz para, né, se proteger, né, evitar esses ataques? Porque tudo é uma permissão em algum nível,
tá? Os ataques, sim. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade, tá? Você é um ser soberano que um ser ele não entra no seu campo a não ser que você tenha dado algum nível de permissão. Ah, Cris, mas eu não dou permissão, eu faço meus decretos. Não precisa ser dessa linha de tempo, dessa vida, tá? E aí que no astral vocês se conectam e ele, né, a entidade, o ser regressivo, se conecta com você através de um fractal seu no astral e aí entra no seu campo, tá? Mas também tem aquela parte do dia a dia que a gente se estressa, se irrita, fica chateado e fica muito tempo naquela vibração e aí você abre o campo. O que que é abrir o campo? Na verdade, você baixa a sua vibração e esses seres que vibram mais baixo mesmo se alinham ao teu campo, tá? Isso no dia a dia, ok? Claro, né? Tem seres ali no astral, né? Lá no astral, que estão totalmente contra o processo de expansão da humanidade. Então, eles vão procurar qualquer brecha, inclusive uma brecha que para mim é um golpe baixo, digamos assim, que é ir através de um fractal seu para te atacar nesse momento agora, tá? Acontece, é real. E bem, tem muita gente que usa amuleto, uma proteção, talismã, usa, sei lá, cristal, mandala, objetos sagrados, geometria, algo consagrado também. Enfim. Mas lembre-se, tudo isso é uma ferramenta de apoio, tá? Claro que tem símbolos que têm um poder próprio, tem sim. Mas se você não mantiver a tua força de conexão com aquele símbolo, com aquele amuleto, se você não der poder àquilo para te ajudar, não vai funcionar. Se você não ativar um cristal, se você não se conectar com aquela geometria no seu campo, não vai funcionar, vamos dizer assim, tá? Não vai ser tão, né, assim, eficaz, tá? Porque você precisa se alinhar àquela energia. Vocês precisam trabalhar em parceria. Então tem símbolos, por exemplo, eu adoro as runas nórdicas, né? Tem uma runa que é a runa da proteção, que são, né, os três assim e aqui, né, três traços para cima e um aqui um para baixo, por exemplo. É um símbolo muito forte de proteção, mas se você não entender o que é aquilo, pelo menos entender e não se conectar, se associar e pedir aquela proteção, imaginar aquele símbolo fazendo o seu trabalho de proteção com você, não adianta muito, entenderam? Assim é com qualquer objeto, qualquer ferramenta que a gente usa como, né, proteção, como auxílio de campo, né, de proteger o campo, de, né, estimular o nosso campo na força protetora, tá? Então, esse é um ponto muito forte. O outro ponto é, se você não confiar em si mesmo, não adianta você chamar a sua egrégora, a sua equipe, seres guias, mentores, guardiões e a polícia do astral, não adianta você chamar que não vai ser também tão eficaz. Começa dentro de nós, tá? Eles não são nossos salvadores, nossos guias, mentores, mestres. Não, eles não são nossos salvadores. Nós somos os nossos salvadores. Nós somos os nossos próprios heróis, tá? E depende da nossa força, da nossa vontade se libertar desses ataques, dessas energias que, né, entram no campo. E aí que vem o outro ponto. Você precisa confiar, ter fé em si para você determinar a expulsão daquele ser, daquela energia. Não tem problema se você não vê. Você determina a expulsão. Você diz que aquele ser, aquela força ali não tem autorização, permissão para ficar ali. E que se retire, seja retirado. Aí você chama a sua equipe, tá? Para retirar esse ser, retirar o que for, ok? O outro ponto é, bem, saibam quem está na sua equipe, com quem você se conecta. Para saber da sua equipe espiritual, bom, primeiro siga a sua intuição. Geralmente a sua intuição é que é a mais precisa sobre isso, né? Ninguém melhor que você mesmo reconhece a sua energia e a energia que está afim com você, que está em parceria com você, né, nesse plano, né, terrestre. Mas uma boa dica que eu dou é vocês podem ver pelos raios, de novo, né? O raio da grande fraternidade branca ajuda também a saber sobre isso, né? Da equipe. Vocês podem ver os mestres que vocês têm mais sintonias, arcanjos, enfim, tem vários seres aí, né, que ajudam e vocês podem também pedir ajuda a alguém para ver isso no campo de vocês, né? Dragões, elementais e por aí vai, tá? Se conectem com eles, entendam como eles atuam, né? Não adianta você saber, eu sou conectado aos elementais da água. O que os elementais da água fazem? Não sei.
Não adianta, como é que você vai pedir? Você vai pedir auxílio dele para quê? Os elementais da água, por exemplo, trabalham com o aspecto emocional, com a fluidez da energia da vida, né? O fluxo da abundância, das emoções, até da ancestralidade eles trabalham, né? Então, por exemplo, você precisa entender que energia, que força é aquela para você se conectar melhor. Aqui nesse caso, o entendimento leva ao conhecimento e o conhecimento leva à prática assertiva, à ação determinada, que é o que a gente quer para a proteção. Para a proteção você precisa unir isso, o foco, a intenção e a fé. É isso que você precisa unir. Então você precisa ter um entendimento do que você está fazendo. Ah, mas tem um decreto tal, eu preciso falar as palavras X no horário Y. Não, não é isso. Você precisa trazer a sua força divina e colocar para fora. E ativar isso, a sua soberania, decretando. Eu gosto de falar em voz alta assim. Eu às vezes faço alguns gestos também, né? E falo com a minha equipe para me ajudar naquele momento, tá? Eu tenho a facilidade de conseguir ver, sentir, né? Eu vejo na minha tela mental, eu não vejo assim com os olhos abertos, mas eu fecho os olhos, eu consigo ver os seres, as energias, sentir. Mas quem não consegue, fica ali pelo menos 1 minuto, tá? 1 minuto fazendo aquela intenção, colocando a intenção para limpar o campo, tá? Junto com a equipe. Você não precisa nem deve fazer nada sozinho, tá? Não é esse o intuito. E por fim, quando você sabe quem você é, você entende a sua energia, a sua força, você pode expandir ela num campo de luz, tá? Criar uma espiral, criar uma chama ao seu redor, tá? Da cor que você sentir melhor. Eu gosto muito da violeta para isso, para transmutar. A dourada também, que é a expansão, né, de luz, a sabedoria, mas qualquer cor, o branco, a verde, azul. E você usar a sua própria força também para isso, criar um campo, abrir a tua energia, expandir, tá? Para tirar os seres, para afastar pelo menos, tá? E você pode englobar alguém que você ame muito, né? Geralmente filho, filha, você faz isso, né? Os pais conseguem ajudar, tá bom? Alguém que você tenha um laço sanguíneo, os irmãos, tem um laço sanguíneo com você, próximo, você consegue ajudar. Mas você não pode fazer isso por muito tempo, né? Porque são pessoas com livre-arbítrio. Geralmente, quando são crianças e bebês, você consegue sim fazer essa ativação de forma contínua, tá? Porque uma mãe e um pai, eles têm essa permissão, vamos dizer assim, para atuar no campo de um filho pequeno, né? Uma criança ou um bebê, tá? Então, conseguem, né? Tem essa, enfim, essa habilidade aí, digamos assim, tá bom? E é isso, meus amores. Eu queria passar para vocês porque eu fiz até uma live no meu canal do Instagram ontem. Falei sobre isso um pouco com as minhas convidadas e entendam, né, que tudo começa em nós, inclusive a proteção, tá? Não se esqueçam, se fortaleçam, confiem em vocês mesmos, que não adianta, não vai vir alguém que não vai ser alguém de fora que vai te dar essa força, não vai ser um item que vai te dar essa força. Você tem que lembrar por que você está aqui, por que você quer ser forte. Você não quer ser mais atacado, diminuído, não quer mais que atrapalhem a sua vida. Ordene isso. Eles têm que respeitar. Porque, bem, eles podem não respeitar, mas a sua equipe, quando você chamar, vai te ouvir e vai levar os seres para outro lugar. Tá bom? Fico por aqui. Um beijo enorme e ficamos na paz e na luz divina. Até o próximo vídeo.